Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom ano, bons meses desse novo ano. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Aqui é um núcleo criado há mais de 50 anos, sempre com a simplicidade de aprendiz, de estudante, procurando só estudar os livros seguros, seja da doutrina espírita, seja da ciência do direito. Não vamos atrás de qualquer um dos falsos profetas, dos falsos palestrantes, dos falsos escritores, dos falsos políticos, dos falsos aconselhadores, dos falsos exemplos sociais. Não vamos. Temos que aprender a usar a inteligência, o raciocínio. A fé raciocinada, ela só existe se for baseada nos livros seguros. Senão, não é fé cega. Então, nós aqui procuramos estudar. Não somos nem de longe ainda perfeitos. Demoraremos mais de 1000 anos. Mas estamos no caminho. E é um prazer enorme estar aqui. Geralmente estudamos todo dia, de 1 a 4 horas por dia. Sempre fizemos isso. De noite, de madrugada, sempre estudando e lendo os livros na sequência. Quem é espírita segue as 5 obras básicas. E mais os livros que seguros, porque tem muitos que não são seguros, os livros seguros que ajudam-nos pedagogicamente a compreender as leis de Deus. Estão aqui nesse quadro, Pedagogia Divina. A base da nossa pedagogia é o conhecimento, é o estudo. Então nós temos que ler estudando metodicamente, todo dia, como alunos no colégio. Temos que estudar a história, a filosofia, a ciência e a religião. E aí a base disso tudo é Jesus. Jesus veio há 2000 anos como o melhor Filho de Deus, preparado para nos orientar. Ele reencarnou. Ele é o governador da Terra. É ele que toma conta desse planeta Terra, que é uma escola. E ele então deixou para nós uma série de estudos anteriores, embasados no povo egito, no povo grego, nos fenícios, em Hammurabi, aí em Moisés, que recebeu os mandamentos, Sócrates, Platão, a Bíblia antiga, e ele então veio escrever o Novo Testamento, a Boa Nova. E ele não escreveu, mas deixou 4 evangelhos: Lucas, Mateus, Marcos e João. As cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos. E ele anunciou que viria mais tarde o Consolador prometido. E veio então a doutrina espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Quem é espírita vai passar uns 40 anos de cada encarnação estudando, lendo, refletindo, se autoconhecendo e se autocorrigindo. E autocaminhando com os seus próprios pés na segurança jurídica divina dos verdadeiros conhecimentos da verdade,
para subir os degraus da perfeição. Ele vai ler no mínimo, numa encarnação, 6 vezes o Livro dos Espíritos, na sequência, todo dia, de 1 a 4 horas. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, no mínimo 8 vezes numa encarnação. Lendo na sequência, todo dia, o Céu e o Inferno e a Gênese. E mais essa quantidade aqui de autores seguros: Leon Denis, Emmanuel, Joana de Ângeles, Camilo, que é Raul, através de Raul Teixeira, André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel também, Hermínio Miranda, Martins Peralva e muitos outros, que nós indicamos e já lemos. Mais de 200 livros, para poder falar se o livro é seguro ou não. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões com o benfeitor Emmanuel. Emmanuel estudou profundamente, viveu os erros, e vive os acertos, procurando caminhar agora de forma segura. Depois de mais de 4.000 anos, ele vem agora galgando os degraus da perfeição com muita cautela, prudência. Todo espírito é cauteloso, é prudente, é humilde, é simples, não é metido a saber nada. Tem casas espíritas criando sites aqui no telefone, no celular, botando um montão de lixos mentais, botando uma porção de histórias, seguindo palestrantes que não têm nenhuma condição de ensinar nada a ninguém. Vamos ter mais cuidado, vamos ter mais seriedade, vamos colocar os pés no chão como criaturas sérias. E o sério, ele tem que ter a base do estudo sério. Do livro Religião dos Espíritos, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Palavra aos espíritas. Então hoje a ideia é esclarecer o espiritismo que surgiu em 1857. Espiritualismo é uma coisa, espiritismo é Allan Kardec com as obras básicas e os livros subsidiários seguros. Toda a nossa obra é embasada em Jesus. Toda. Nós não vivemos atrás de sensacionalismo, de contar palavrões, piadas. O espírito, ele procura se educar cada vez mais, com seriedade. Com seriedade. Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor. Você vai ver o amor no Evangelho segundo o Espiritismo. O dia que você estudar esses 28 capítulos, da primeira à última página, estudar de 1 a 4 horas por dia, na sequência, inclusive sábado e domingo, aí você vai saber o que é o amor. Fomos criados pelo amor de Deus. Fomos criados para viver o amor criado por Deus. Fomos criados para desenvolver todas as obras de Deus com amor. Então, amor quer dizer seriedade, respeito, educação, ordem, civilidade, disciplina. O Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Como outrora Jesus revelou em amor, a verdade em amor, no seio das religiões bárbaras há 2000 anos,
usando a própria vida como espelho do ensinamento de que se fizera veículo, cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino. Olha a tarefa dos espíritas: estudar, parar de ficar falando e seguindo bobagens, estudar os livros seguros, a obra de Jesus. O Espiritismo é a obra de Jesus, foi anunciado por ele no apóstolo João. Cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Vejam a nossa responsabilidade, meus senhores, minhas senhoras, meus jovens. Vocês que estão perdendo tempo, olha só, o tempo da encarnação. Espíritas, diz ele, lembremo-nos de que templos numerosos, há muitos séculos, falam dele, efetuando porfiosa corrida ao poder humano, esquecendo-lhe a abnegação e a humildade. É o que está acontecendo hoje. A maioria das religiões, inclusive a nossa, está atrás de poder aqui no WhatsApp, de poder aqui no celular, de aparecer como o sabichão, como o metido à besta, como a criatura que sabe tudo. Em vez de nós nos juntarmos numa sala de aula onde todos seremos iguais, alunos, para estudar, porque precisamos ajudar a nós e a humanidade. Muitos estão lembrando dele, nem conhecem ele, falam dele da boca para fora. Muitos têm a língua em fogo, quando fecham a língua, aqui dentro passam mal, dor de cabeça, dor de barriga, doenças. Quando abre a boca é para falar besteira, xingar os outros, julgar os outros, ofender os outros, criticar quem você nunca conheceu. E porque não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se acham pela posse da autoridade, muitos querem ser autoridade. E do ouro erigiram pedestais de intolerância para si mesmos. Tem criatura que só quer ser palestrante, não vai no centro em outro dia. Quando devíamos acabar com isso e todos estudarmos ali como alunos. Todavia, a intolerância é a matriz do fratricídio, matar os irmãos. E o fratricídio é a guerra de conquista em ação. A maioria de nós está destruindo as famílias, destruindo os grupos sociais, os grupos religiosos. No nosso grupo nós temos uma série muito forte de ciúme, de inveja, de ódio, de raiva, de intolerância, de brigas terríveis. Você vai ver isso desde a federativa até as casas. Todos estão brigando. Uma briga para saber quem é mais rico, mais forte, mais sábio. Esquecendo que o caixão não leva a nada. Todos vão morrer e vão prestar contas depois da morte como espíritos de suas obras boas e das obras ruins. Todavia, a intolerância é a matriz do fratricídio e o fratricídio é a guerra de conquista em ação. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina, do assalto, da insolência, do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura.
aniquilando a cultura, deixando de pegar a cultura de verdade que está aqui, deixando isso tudo de lado. Tem evangelhos que tem criaturas que estão há 40 anos, nunca leram o evangelho em casa, da primeira à última página, todo dia, nunca fizeram isso. Somos assim chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração santifique retorno aos mesmos erros e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. É imprescindível, diz Emmanuel, se referindo aos espíritas, é imprescindível estudar estudando e trabalhar construindo. E trabalhar construindo. O primeiro trabalho é com você. Jesus falou isso para Sara, esposa de Benjamim. Começa por você. Lava a sua alma, tira o lixo, tira as ervas daninhas. Procure tirar as coisas que você está arraigada nelas, o ciúme, a inveja, a metidez, a besta. A metidez, a besta, meus senhores e minhas senhoras. Isso é demais no campo do direito, no campo da religião, no campo da medicina, da engenharia, da política nem se fala. Todo mundo é metido a saber tudo. Por isso que vão voltar às vezes mudo e surdo, para ver se aprendem. Não vos afasteis do Cristo de Deus, sob pena de converterdes o fenômeno em fator de vossa própria servidão às cidadelas das sombras. Nem algemeis os punhos mentais ao cientificismo pretensioso. Mantende o cérebro e o coração em sintonia de movimentos, mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto, que é o que nós estamos aqui. Qual é a principal doença? É a depressão. O que é a depressão? É um deserto dentro da criatura. Ela não estuda, só dá espaço para os vícios, os erros do materialismo. E aí ele vira um deserto, coração vazio, enferrujado, cheio de ferrugens. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos perseverar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Só isso demora uns 5 anos estudando de 2 a 6 horas por dia. Não basta a fé para vencer. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. A coisa é muito séria, meus irmãos e minhas irmãs. Não podemos continuar nesse baile do materialismo como nós estamos vivendo. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, os metidos à besta, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes,
Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec. Por Allan Kardec. Vejam o que fala Emmanuel. Nós temos que estudar as bases do Espiritismo, que são esses 5 livros básicos. Está aqui, se você não leu 8 vezes, de 1 a 4 horas, o Evangelho, você não aprendeu nada. Como é que você pode ser diretor de uma casa, de uma casa religiosa? Como é que você pode ser palestrante? Como é que você pode querer ensinar os outros se você não aprendeu nem para você? Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sob a chancela de Jesus, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Por que não ser espírita, fiel às obras básicas? Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente, nos fala Emmanuel, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Meus queridos amigos e amigas, meus jovens, isso é o Espiritismo de verdade. Isso aqui não é palestra, não. Eu estou estudando de um livro seguro. Esse é o papel do professor, que graças a Deus eu fui durante 42 anos. Comecei em 1972 dando aula de moral e cívica. Como foi bom! Como foi bom ter o pai e a mãe que eu tive. Meu pai estudante dos livros mais seguros do direito e da religião. Ele já nos falava que o Cristo era o maior jurista que tinha vindo à Terra, que o Cristo precisava ser conhecido e deveria se tornar o nosso orientador para a vida de perfeição. Não podemos continuar fazendo brincadeiras como tem esse cidadão lá de Minas. Cuidado com esses indivíduos que não são mais espíritas. Não é porque ele é juiz, é cientista, que ele deve ser ouvido, não. Cuidado. Tenham cuidado o que vocês estão levando para as casas de estudos, para a sua casa. Orientação aos espíritas, do mesmo livro Religião dos Espíritos, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Declara-te necessitado de orientação para que te faças melhor ante o Cristo de Deus? Todavia, o Espiritismo, em nos revelando a vida maior, expõe claramente a essência e o plano de nossas obrigações. Você tem que primeiro estudar. Aqui você tem que ficar no mínimo 15, 16, 20 anos estudando. Não pode dirigir uma casa desse jeito. Não pode abrir um grupo de WhatsApp desse jeito. Vamos parar de falar. Chega! São 10.000 anos de tempo perdido. Todos somos férteis em petições ao Senhor, invocando-lhe auxílio, esquecendo-nos, contudo, de que no campo das necessidades humanas
clama o Senhor igualmente por nossos braços. Jesus quer que sejamos os seus braços, a sua voz, o seu olhar, os seus sentimentos. Por isso que ele nos deixou uma obra completa, que se completa com a doutrina espírita. Começa com Moisés, Jesus e o Consolador prometido, o Espiritismo. Nós temos que estudar para nos tornarmos um cristão de verdade. Não peças assim a outrem para que te empreste os ouvidos. Não. Ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. O mundo só vai melhorar quando nós começarmos a melhoria aqui dentro de nós, de forma séria, estudando, sabendo estudar e captar os ensinos de Jesus, que são os ensinos de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Do degrau de conhecimento a que te elevas, descortinarás o vale imenso em que se movem nossos irmãos nos labirintos da experiência. Contempla as estrelas que se entrecruzam na sombra. Há quem agoniza no desespero, quem se afoga no vício, quem cambaleia de angústia, quem se requeima sem perder no fogo, sem perceber, no fogo da ambição desmedida, quem transfigura a oração em blasfêmia, quem transfigura a oração em blasfêmia, e quem mitiga a sede nas próprias lágrimas. Desce do pedestal em que te levantas, desce, meus senhores e minhas senhoras espíritas, cristãos, desce desse pedestal, vem para junto de todos seus irmãos, somos todos irmãos. Estende-lhes mãos amigas. Quem sabe, interroga Emmanuel, é possível que semelhantes companheiros de luta estejam contigo entre as paredes da tua própria casa, envolvidos no nevoeiro da ilusão e da ignorância, rogam-te socorro na cartilha do exemplo, para que se libertem do desajuste a que se escravizaram. Não te queixes nem te revoltes, não censures nem firas, ampara-os a todos como e quanto puderes. Não importa, pertenço a outros lares, outros credos, outras raças, outras bandeiras. A caridade, filha de Deus, não tem ponto de vista. Recorda que o Senhor cada dia te situa a presença no lugar certo, onde possa servir mais e melhor, onde possa servir com seriedade mais e melhor, no momento justo. Lembra-te de que somos chamados a ajudar e sublimar hoje e sempre, e de que se estás anotado entre os homens pela feição que aparentas, perante a verdade serás conhecido pelo que és. É o que você e nós vamos levar no caixão. Não adianta querer se iludir, não adianta querer mentir, não adianta querer ser metido a besta, a rico, a milionário. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação da tua consciência, pelo bem que pratiques e pela justiça que faças, pela paz que entesoures e pela tarefa que realizes, porquanto se te devotas ao serviço da perfeição. Em ti mesmo perceberás, no que tange ao aprimoramento dos outros, que, seja onde for e com quem for, a bondade de Deus fará sempre o resto. Meus amigos, minhas amigas, meus jovens, está na hora de nós darmos uma parada.
e fazermos uma reflexão profunda, nos autoconhecermos. Se acharmos que estamos bem errados, comece tudo de novo. Se matricule na escola do cristianismo, mesmo como aluno reprovado, e comece a estudar. Pare de fazer estudos, pare de fazer palestra, pare de querer escrever livro, pare de querer botar lixo nos seus grupos de WhatsApp, para de botar lixo. Chega de lixo do materialismo, estude o cristianismo e você vai ver como que devagarzinho você vai se transformando, começando por você, e de dentro de você começa a sair uma luz diferente. A luz da criatura séria, porque está estudando. A luz do conhecimento seguro, porque está estudando. A luz da reforma íntima, porque está estudando. A luz da reforma moral, porque está estudando. A luz da pessoa educada, civilizada, porque está estudando. A luz da criatura bondosa, amorosa, que passa a saber dialogar, ouça as pessoas, sem fazer julgamento. Fale em voz baixa, nunca use palavrões. Passe a se educar de dentro para fora. Você vai ver como que você vai poder fazer aquilo que Jesus falou. O homem bom vai tirar do seu bom coração as coisas boas. E você vai exercitar aquilo que Jesus nos ensinou como professor, como orientador jurídico divino. Meus amigos, meus irmãos, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E aqueles que cumprirem e respeitarem as leis de meu Pai que está nos céus, jamais cairão em trevas, jamais darão ouvido às sombras, jamais serão um instrumento do materialismo selvagem que toma conta do planeta Terra. Vamos começar a plantar, a semear as boas árvores, a árvore do ensino seguro, da reforma consciente e do amor profundo ensinado por Jesus. Muito obrigado pela atenção. Não foi palestra, não foi sermão. Estudo de livros seguros, como deve fazer o autêntico professor. Ele é o primeiro a estudar, a ler demais, a aprender, para poder ajudar a se reformar e depois passar a ajudar a reformar o mundo. Ele é um soldado do mundo. Ele é um operário do Senhor. Vamos transformar esse planeta daqui a 1000 anos num planeta de paz, de redenção aos ensinos do Criador. Muito obrigado pela atenção. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, cidade saúde do Espírito Santo e do Brasil. Um abraço fraterno a todos os senhores, senhoras e jovens.